Vamos lá, vamos lá. Nesse vídeo eu vou te ensinar 1.899.367 palavras novas em 5 minutos. Para isso, eu vou pegar uma lista enorme de palavras e vou recitar para você em voz monótona. Todo mundo sabe que esse é o melhor método para aprender palavras novas. Então se inscreve no canal aí, vamos lá. Kind, tipo. Would, seria. While, enquanto. There, a. 2000 anos depois. Then, do que. Where, behaviors. For. Brincando, esse aqui não é um daqueles vídeos que o cara vai ficar lendo mais de 70 mil palavras aleatórias em inglês até você dormir. Isso aqui não é um canal de ASMR. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que realmente funciona para você expandir o seu vocabulário em inglês em tempo recorde. Se você gostou da ideia, já deixa o like e vamos para o vídeo. A primeira coisa que você tem que entender é que o seu cérebro não é igual ao computador. Ou seja, não é só você ler aquela palavra nova, apertar Ctrl S, ponto, tá salvo. Não, não é assim que funciona. Para o seu cérebro conseguir gravar aquela informação, ele tem que considerar ela relevante. E para uma informação ser considerada relevante, é necessário que você use ela com frequência. E aí vai a nossa primeira dica. Leia inglês todos os dias por pelo menos 30 minutos. E aí pode ser jornal, pode ser um artigo da internet, pode ser um livro, pode ser até mesmo legenda de uma série. Mas é importante que você escolha o material que você vai estudar de acordo com o seu nível, né? De preferência que seja um pouquinho acima do seu nível, porque desse jeito você vai encontrar palavras que você ainda não sabe o significado. E aí você vai anotando para você poder estudar depois. Quando você lê com frequência, você está enviando uma mensagem para o seu subconsciente de que aquelas palavras são importantes e você precisa lembrar, né? Você vai passando por aquelas palavras várias e várias vezes e naturalmente você vai gravando elas melhores. Por isso que é muito importante você focar no input, porque quando você se expõe bastante ao idioma, você se força a entender o inglês, você começa a gravar o significado das palavras. Diferente do que os professores de ASMR explicam, a melhor maneira de aprender novas palavras em inglês é no contexto de frases. Isso se baseia no conceito de aprendizado contextual, porque quando você aprende palavras em contexto de frase, você aprende como essa palavra se encaixa em situações do dia a dia. Você não apenas memoriza uma definição isolada da palavra, por exemplo. Vamos supor que você está lendo um livro e você encontra a frase I need a fork. Muitas pessoas, elas vê essa palavra fork, elas não sabem qual que é o significado, então elas anotam fork igual garfo. Mas desse jeito você está colocando uma barreira para você acessar aquela palavra depois, porque você está associando fork com a palavra garfo e depois com o objeto metálico que você usa para comer, né? Agora, ao invés disso, eu proponho que da próxima vez que você vê uma palavra que você não conhece, você coloca ela em contexto de frases. Você anota em contexto de frases para estudar depois. Então, nesse exemplo, a pessoa anotaria I need a fork to eat my spaghetti. Eu preciso de um garfo para comer o meu espaguete. Nesse caso, é muito melhor para você memorizar, porque você colocou o fork em um contexto, né? No contexto de que você precisa daquele objeto para comer, né, um macarrão. Então, ao invés, quando você ouvir essa palavra de novo, ou ler essa palavra de novo, ao invés de você associar, tentar lembrar qual que é a palavra específica em português que fork significa, você vai lembrar daquela frase I need a fork to eat my spaghetti, e você vai lembrar que fork é o objeto metálico que se usa para comer um macarrão, né? Percebe a diferença? Nesse caso, você está criando uma imagem mental da pessoa usando um fork para comer um espaguete. E não, você não está colocando a palavra em português no meio da sua associação, entendeu? Você não pensa fork, depois você pensa garfo, depois você pensa no objeto metálico.
você tem que tirar a palavra em português da equação e tentar, toda vez que você aprender uma palavra nova em inglês, associar uma imagem mental e colocar as palavras em contexto de frases ajuda a fazer isso. Agora a terceira dica é estudar com flashcards. Quem é inscrito mais antigo do canal já sabe para onde isso está indo, né? Estudar com flashcards é uma estratégia muito efetiva para gravar informações, principalmente vocabulários em inglês, porque quando você está estudando com flashcards, você está envolvido ali na criação dos cards, você está tentando lembrar o que aquela palavra significa, aquela imagem mental que você criou. Isso tudo faz parte de um aprendizado ativo, diferente do aprendizado passivo, que é só quando você lê e escuta o idioma, né, no caso, né? E que eu recomendo que você faça também, mas o flashcard é essa parte do aprendizado ativo. Para fazer esses flashcards, o melhor aplicativo é o patrocinador oficial desse canal, rufem os tambores. O Anki, é claro, é o Anki que você vai baixar. É o melhor aplicativo para você estudar com flashcards e é indispensável para você que está aprendendo inglês. Agora uma observação muito importante. Eu já vi muita gente comentando aqui no canal, né, me perguntando se eu disponibilizava meus cards do Anki. E assim, quando você pega os cards de outra pessoa, ou cards, baralhos criados por terceiros, você perde muito um dos principais benefícios dessa prática, que é estar envolvido na criação desses cards. Porque para criar esses cards, lembra, você tem que criar frases com essas palavras novas que você está aprendendo, você tem que criar imagens mentais vívidas, né, para te ajudar a gravar essas palavras novas. E é claro, você tem que se forçar a praticar bastante a sua leitura, a sua escuta, para você encontrar essas palavras novas em primeiro lugar. Mas eu vejo que muita gente quer o baralho pronto, mas assim, você perde muito um dos principais benefícios. Além disso, quando você cria os seus próprios cards, você está no centro da jornada de aprendizado, né? Você cria os cards de acordo com as suas necessidades, né? Você coloca frases que fazem sentido para você, você cria imagens mentais que fazem sentido para você, e você deixa tudo mais personalizado e mais fácil para você decorar. Principalmente se você estiver preocupado em aprender vocabulários específicos de uma área. Pode até parecer que dá mais trabalho, mas se você simplesmente pegar um card de outra pessoa e começar a estudar aquilo, você está quase igual aos alunos dos professores de ASMR. A diferença é que você está decorando frases aleatórias, ao invés de palavras aleatórias. Então, né, se você não quer ser um aluno de professor de ASMR, então fique esperto. Agora uma dica extra. Quando você encontrar uma palavra muito difícil, ou um phrasal verb, né, porque phrasal verbs são expressões um pouco complicadas para a gente que é falante nativo de português, entender e gravar, você pode usar técnicas mnemônicas, que é basicamente você criar uma imagem vívida com aquela palavra ou aquela expressão para te ajudar a memorizar melhor, tornar aquilo mais marcante para você. Vou te dar um exemplo de como você pode usar essa técnica para aprender o phrasal verb lookup. Né? Tente se imaginar em uma biblioteca enorme, cheia de livros, as estantes vão até o teto, e para você encontrar o dicionário que você está procurando, você tem que look up. Ou seja, você tem que olhar para cima. Look up significa pesquisar, né? Então, quando você ouvir ou você ler a expressão look up, é só você lembrar daquela imagem mental em que você está olhando para cima em uma biblioteca muito alta para achar algo que você procura, entendeu? E você alia isso com uma frase, né? Então, por exemplo, I had to look up in the dictionary. Você, né, cria essa frase, coloca no Anki, e toda vez que você lê ela no Anki, você vai lembrar de você tendo que olhar ali
para a estante bem alta e você vai conseguir lembrar o significado da palavra. Essa técnica também possui uma variação chamada Palácio da Memória. E basicamente essa técnica ela aproveita o conceito, né, de que quando você associa informações a algum lugar que lhe é bastante familiar, ou algum lugar que é marcante para você, fica mais simples, mais fácil de você lembrar depois. Ao associar essas novas informações a locais físicos familiares, né, ou a locais imaginários familiares também, você vincula essa informação com o local, tornando a possibilidade de lembrar daquela informação mais alta, pois você vinculou a informação a algo concreto. Então, nesse exemplo, como é que eu faria para aplicar essa técnica do Palácio da Memória? Muito simples. Você vai imaginar essa biblioteca alta que eu te falei, só que em algum lugar familiar. Por exemplo, no seu quarto. Você vai imaginar que essa biblioteca gigante, né, com as estantes altas, fica no seu quarto. Essa técnica é muito interessante e eu conto toda a história por trás dela e como usá-la, né, em detalhes mais específicos neste vídeo.